especificamente, eu queria ler um texto da Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 128. Livro de Salmos 128, verso de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, esse texto ele fala sobre felicidade, as bênçãos do Senhor sobre a família. Está dizendo que as bênçãos vêm sobre a família do homem que teme ao Senhor. E eu quero falar um pouco sobre a saúde espiritual da família, baseado no tempo que nós estamos vivendo hoje. Bem, assim como nós preocupamos com a nossa saúde física, né, a gente faz um check-up geral, quem não faz? Né? Quem tem plano de saúde particular ou quem tem pelo SUS, né, e assim busca os seus meios, a gente faz um check-up anual, né, faz os exames de sangue, olha se o coração tá bom, olha se o cérebro tá funcionando bonitinho, o dente, né, a gente procura um exame oftalmológico também, a gente quer saber se a nossa saúde está bem. Nós nos preocupamos com o nosso corpo físico. E a Bíblia, né, e o nosso grão de fé de hoje está chamando a nossa atenção para a nossa saúde espiritual da nossa família. Você tem parado para pensar sobre isso? Como está a saúde espiritual da sua casa? Como está a saúde espiritual dos seus filhos? Como está a saúde espiritual do seu casamento? Como está a saúde espiritual da sua casa? Você parou para pensar sobre isso? Você tem tido um olhar criterioso sobre a saúde espiritual da sua casa? Você tem feito um check-up? Você tem feito uns exames? Você tem parado para observar? Pois bem, esse tempo é o tempo oportuno. A pandemia veio, nos tirou as baladas, né? Aquele período que vinha o final de semana e a gente ia para as festas, né? Para os congressos, nos tirou aí as saídas noturnas, nos tirou os aniversários, né? Nos tirou os casamentos, os congressos, nos tirou os cultos nos templos e nos prendeu dentro de casa. Na verdade, nos prendeu no sentido não de prisão, porque a nossa casa não é prisão. A nossa casa é a nossa segurança. Nós estamos seguros dentro de casa. Então, a pandemia está nos proporcionando uma oportunidade para observar e fazer esse diagnóstico. Como está a saúde espiritual da minha casa? Como está a saúde espiritual da minha família? Especificamente dos meus filhos. E é isso que nós vamos refletir agora nesse grão de fé, à luz da palavra, especificamente para uma família cristã. O Salmos está dizendo que uma família é feliz, mas para que eu tenha uma saúde espiritual, uma vida espiritual saudável na minha casa, eu preciso atender alguns critérios. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça dos dois, não é isso? Então, quando fala de o homem é o cabeça da mulher, está falando da questão de governo, de autoridade. O homem, ele é o responsável pelo governo da sua casa, no sentido de administrativo. Ele tem que ser o responsável do sustento da sua casa. Claro, a mulher, Deus fez a mulher para ajudar como auxiliadora, e a mulher ajuda mesmo, né? Eu, por exemplo, ajudo meu marido com meu salário, mas ele vai lá, ele paga a luz, ele paga a água, eu também ajudo ele a fazer isso, eu ajudo muito e não acho ruim, porque eu também faço parte, né, desse meio, desse contexto. Mas como que anda a nossa sujeição à Bíblia em relação ao governo da minha casa, ao governo da minha família, em relação à aplicação da palavra dentro da minha casa? Ok, eu não quero entrar no detalhe da submissão, que vai ser um tema para o futuro, tá? Podemos falar sobre isso depois.
Mas sobre o governo propriamente dito, primeiro ponto que eu quero refletir com vocês, governo do nosso lar. A nossa casa tem que ter um governo, a família, o primeiro princípio para uma saúde espiritual equilibrada é um governo. A família ela tem que ter um governo. Quem governa a família é o casal, o pai, a mãe, o marido e a esposa devem governar a casa, né? A gente vê na palavra de Deus, em 1 Timóteo, que o pai, a mãe devem ser os governadores da casa. Eles devem manter a disciplina, o respeito, a ordem, criar os filhos de acordo com a palavra de Deus, né? Eles devem estar juntos, eles devem fazer juntos, eles devem ser modelo, eles devem ser exemplo. Lá no livro de Josué tem um exemplo muito claro quando o povo estava perdido, né? O povo estava adorando deuses e perdidos em meio à tradição. Que os meus avós adoravam deuses tal, que os meus pais adoravam os deuses tal, Baal e etc. Josué reuniu o povo e deixou claro para que todos soubessem, olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Deus de Israel, né? Nós vamos servir ao Senhor. Ele disse isso, Josué deixou isso claro. Isso é autoridade, isso é governo. Josué estava deixando claro para todo o povo ao redor e inclusive para a sua casa e para os seus filhos. Não interessa se os meninos tinham 18 anos, se eles eram maior de idade, se eles eram menor de idade. Josué deixou claro, a autoridade na minha casa, o governo dentro da minha casa está comigo. Ei, homem, Deus deu a você o governo da sua casa. E duro será o juízo de Deus sobre o homem que o fizer o contrário. Duro será o juízo do homem sobre o homem que for negligente nessa parte. Sabe, Josué foi decisivo. Vocês podem decidir o que vocês quiserem da porta para fora, mas dentro da minha casa eu decido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem, mas na minha casa eu e os meus filhos e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, aqui dentro da minha casa não vai entrar imagem de escultura, aqui dentro da minha casa não vai entrar bebida alcoólica, aqui dentro da minha casa vai ser de acordo com a palavra. Nós vamos honrar o Senhor. Isso é autoridade, isso é princípio bíblico, isso é governo. Josué deixou isso muito claro. Está lá registrado em Josué capítulo 24. Isso é governo, né? Então, ele deixou isso claro. O texto reflete responsabilidade. Josué deixou clara a responsabilidade que era dele. Agora, se os filhos não quiserem obedecer, são maiores de idade, quiser fazer, eles tomaram a decisão de sair da presença do Senhor amanhã, não querem, aí é uma decisão deles, Deus deu o livre-arbítrio, mas a autoridade e o governo está sobre os seus ombros, pai e mãe. E nós vamos falar também um pouquinho aqui à frente para você que criou seu filho sozinha, tá bom? Tem uma outra coisa, o plano de Deus para o homem, o plano de Deus não é para o homem sozinho, não, ele é para a família. Lá no Éden, quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, né, quando Deus ia conversar com eles, não conversou sozinho não, Deus conversava com os dois. Deus colocou o homem como cabeça. Lá no Éden, Deus conversava com Adão. A ordem foi dada para Adão, né? Não faça isso. Deus deu autoridade, então está sobre os seus ombros, né? Se a gente falar que o sacerdócio está sobre os ombros do homem, eu estou isentando a mulher disso, mas há muitas mulheres que assumem esse papel sozinha. Está errado. Você não é obrigada a fazer isso sozinha. Se o seu marido é cristão, né, está na presença do Senhor, são vocês dois que devem fazer isso juntos. Agora, se o seu marido não é cristão, aí sim, você faça isso. Claro, sendo submissa, respeitando o seu marido, é lógico, né? Não quebrando esse princípio bíblico. E nós crendo, né, no que Atos diz, 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Só que tem uma coisa,
o pai, lá no livro de Atos, capítulo 16, verso 1, traz um exemplo interessante que às vezes nós, antes de falar de Timóteo, nós falando de exemplo, de cabeça, há muitos pais hoje que são muitas vezes negligentes, não são modelos, falam palavrões, não são exemplos, né? Bebem na frente dos filhos, fumam na frente dos filhos, falam palavrões na frente dos filhos, gestos obscenos na frente dos filhos, tratam as mães com maior falta de educação, falta de respeito, com maior insensibilidade, também vice-versa. As mães não têm paciência com o pai, com o marido, né? Os filhos ficam no meio dessa situação e aí eles ficam crescendo no meio dessa situação, e depois vai ter um vídeo também falando sobre isso. Então esse desequilíbrio aí gera um transtorno na educação, né? um transtorno emocional na vida do filho. Então precisa haver um equilíbrio, porque senão não haverá saúde na vida dessas crianças, tá bom? Mas há um princípio bíblico aí, precisamos ter equilíbrio e só a palavra nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, é preciso ensinar com exemplo. Eu não posso ensinar o meu filho, não fala palavrão se eu vivo falando palavrão o dia inteiro. Não fuma se eu fico fumando o dia inteiro. Não beba se ele me vê no bar, nos botecos o dia inteiro. Sabe? Então a Bíblia diz isso. Não tem como. Jesus o tempo todo ensinou fazendo. O tempo todo Jesus ensinou fazendo. Nós temos também um modelo aqui que a Eunice, ela foi mãe de Timóteo. E Paulo elogiou Eunice. Eunice era uma mãe sozinha. Ela não tinha marido. E ela criou Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus que ajudou Paulo na igreja, na expansão da igreja no Novo Testamento. Né? Foi um grande homem, a fé em Deus. Então ela foi uma mulher exemplar, deu conta do recado, sabe, com a sua mãe Lloyd, a avó, né, de Timóteo. Ela ajudou na criação de Timóteo. Foi um exemplo que depois eu vou gravar um grão de fé sobre a mãe de Timóteo, que é Eunice. Então assim, não tem desculpa, não tenho marido, não. Há um princípio bíblico. Se nós obedecermos, há uma saúde espiritual para ambos os casos, ou seja, a Bíblia tem resposta para tudo. Mas é preciso considerar o que a Bíblia nos ensina. Um outro ponto que nós precisamos reconhecer para que haja saúde espiritual. Primeiro, tem que ter autoridade dentro de casa, governo. Uma casa tem que ter governo. Uma casa não pode ser desgovernada. O filho fala mais alto, a filha grita mais alto do que o pai, a mãe manda, o filho não obedece. A mãe tem medo de falar porque o filho fala mais alto. Uma casa tem que ter governo, tem que ter princípio. Isso é princípio bíblico, né? Isso é Bíblia. Outra coisa, ministrar sobre os filhos, palavras de bênção sobre a vida dos filhos, sabe? Ensina a criança no caminho, ensinar a palavra de Deus fazendo, ensinar a honrar. Como é que o seu filho vai amar a sua mãe se você só fala mal da sua mãe? Como é que o seu filho vai amar o seu pai se você só fala mal do seu... Como é que o meu filho vai amar a avó dele se eu só falo mal da minha mãe? Como é que o meu filho vai amar a minha sogra se ela só vê eu falando mal da minha sogra? Não tem condição. Então o modelo, o exemplo está dentro da minha casa. Como que os meus filhos vão respeitar o professor se só falam mal dos professores? Então está dentro de casa, está tudo errado. Por isso que muitas vezes a saúde espiritual dentro da minha casa está tudo errado. E isso é princípio bíblico. E não provoqueis a ira dos filhos, sabe? Vamos criar eles na disciplina, na administração do Senhor. Uma última coisa, rapidinho, para a gente pincelar. Está lá em... outra coisa que eu quero falar com você, cobertura de oração. Jó orava pelos filhos. Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos? Você tem dedicado tempo de oração aos seus filhos? Dedicado, Jó orava pelos seus 10 filhos. Eles estavam lá na balada. E Jó estava em casa de madrugada orando. Os filhos nas festas. Todos os filhos de Jó na festa. Passando a noite nas festas. E Jó estava em casa orando por eles. Certamente, o pai falava, não vai. E eles foram, porque é maior de idade, não tem como segurar. Mas o pai estava orando por eles em casa. Nada pode impedir a oração do pai. Né? E as escolhas são deles, por quê? O governo espiritual do lar também envolve proteção. Deus nos mostrou isso em sua palavra desde o início, quando Deus disse a Adão,
sabe? Cultiva o jardim, guarda o jardim. Guardar de quê? Adão e Eva não sabiam o que era mal, não sabiam o que era mal. Mal de quê? Eles não conheciam pecado, mas Deus mandou eles guardar o Éden. Do quê? Da mesma forma nós temos que ensinar os nossos filhos sobre o quê? Eles não sabem o que é mal. As crianças, por exemplo, né? E eu quero falar sobre isso depois também. Então, orando junto, ora junto, né? Quando seus filhos te ver beijando seu marido, ou ver abraçando a sua mãe, eles vão ver carinho, vão crescer fazendo isso. E ainda dá tempo de pedir perdão, sabe? Então, olha, princípio de saúde espiritual. É isso. Atos, orando juntos na praia. A Bíblia diz lá em Atos 21:5 que as famílias oravam juntos, de joelho. Orar junto. Princípio de saúde espiritual. Orar junto, cultuar ao Senhor junto, louvar ao Senhor junto. E outra coisa para encerrar. Duro será o juízo de Deus sobre aqueles que negligenciar esses princípios. Quer ter uma saúde espiritual na sua casa, alinhada aos planos de Deus? Então faça isso. Que a sua casa tenha governo, que a sua casa não seja desgovernada, que todo mundo faça o que quiser. Não. Se você crê no poder desta palavra, se a sua família é uma família cristã e a Bíblia é o norte da sua casa, então em nome de Jesus, a sua casa terá saúde espiritual. Eu oro pela sua família agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro por cada família nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que o teu filho, que a tua filha que ouve agora este grão de fé, tenha autoridade de Deus e retome o bastão da autoridade do governo da casa deles, ó Pai. E que haja saúde espiritual, que haja paz, que haja equilíbrio dentro de cada lar, em nome de Jesus, e que os próximos grãos de fé voltados para a família, para a educação dos filhos, para a restauração do lar, ó Pai, eles possam se deliciar dos planos e dos projetos do Senhor para cada família, e eu abençoo cada lar, em nome de Jesus. Amém? Foi abençoado? Se você foi, dá um joinha aí, deixa seu testemunho em nome de Jesus. Deus te abençoe.